Olá, eu sou Luiz Fernando Otero Cisne, engenheiro de som e de acústica. Audiófilo de carteirinha desde 1954, quando eu comecei minha coleção de LPs. O primeiro LP, 33 1/3 RPM, foi lançado pela RCA Victor em 1931. Sua reprodução ultrapassava 10 minutos de cada lado. Esses discos eram feitos de vitrolac, uma espécie de precursor do vinil. Ainda não eram utilizados microsulcos. A tentativa da RCA não foi comercialmente bem sucedida porque os efeitos da Grande Depressão impediram as pessoas de comprar os aparelhos que reproduziam esses discos. No final dos anos 30, os discos vinílicos eram feitos exclusivamente para as emissoras de rádio. Essa era uma tentativa de superar o enorme índice de quebra dos discos de shellac, 78 RPM, uma constante durante o transporte postal. Com isso, os discos de vinil não quebravam mais no transporte, razão pela qual passaram a ser chamados de inquebráveis. Em 1939, a Columbia Records começou a pesquisar fórmulas de prensar discos de vinil a baixo custo, com reprodução mínima de 20 minutos de cada lado. Em função da Segunda Grande Guerra Mundial, os resultados só vieram em junho de 1948. Esses discos eram apropriados para uso com agulhas de 25 micra, ganho extraordinário em comparação com as agulhas de 76 micras, usados nos 78 RPM de shellac. Os discos vinílicos começaram a aparecer para valer no início dos anos 50, ainda monofônicos. Foi a partir de 1958 que os estereofônicos foram sendo vendidos mais e mais até que dominaram o mercado. Esta figura mostra um disco microsulcos de 1948, 12 polegadas, 22 minutos de cada lado, 33 1/3 RPM para agulhas de 25 micras. Esta foto é um LP bem recente. O termo LP, escrito com as letras maiúsculas L e P, é uma abreviação para long play, com sentido de longa duração. No Brasil, esses discos são mais conhecidos como discos de vinil. Tal mídia analógica foi superada quase que totalmente no início dos anos 80 pelos CDs. Mas nos últimos anos, as vendas de LPs têm subido exponencialmente. Os diâmetros padronizados pela RIAA, Recording Industries Association of America, são 12, 10 e 7 polegadas. Os LPs contêm microsulcos dos dois lados, inscritos da borda exterior para a parte central, quase 1 quilômetro de sulcos dos dois lados. A aparência do sulco só pode ser avaliada com auxílio de um microscópio, melhor ainda se for um microscópio eletrônico. É o que mostra esta figura, uma cortesia da Duck Industries, Inc. Note que os sulcos têm duas paredes laterais, ambas com inclinação de 45 graus. Veja também que essas paredes não são regulares, ao contrário, são bem onduladas. As ondulações são a representação analógica dos sons gravados. O nome técnico das ondulações é modulação, ou modulação dos sulcos. Teoricamente, há duas formas de modular os sulcos, lateralmente e verticalmente. Nos discos monofônicos, a modulação é lateral. O sistema 45-45, numa alusão direta à angulação das paredes laterais dos sulcos, próprio para gravações estéreo, usa simultaneamente as modulações laterais e a vertical. Esta figura procura ilustrar este aspecto. Por favor, preciso de toda a sua atenção por alguns segundos. Quanto menor é a frequência gravada,
mais longa é a modulação no sentido dos sulcos. Inversamente, frequências mais elevadas são representadas por ondulações muito curtas, ainda no sentido dos sulcos. Sinais de maior intensidade são representados por ondulações mais amplas no sentido transversal ao sentido dos sulcos, porquanto ondulações menores correspondem a sinais de menor intensidade. E assim, sinais de quaisquer frequências e de várias intensidades dos dois canais podem ser facilmente inscritos nas paredes dos sulcos. Já foram fabricados discos de praticamente todas as cores, mas a melhor cor, e daí a predominância absoluta do mercado, é a cor preta. Estas figuras mostram as matérias-primas de várias cores para a prensagem das bolachas já coloridas. Também há disco com figuras dos dois lados, como se pode ver. Este é um de meus discos especiais de colecionador. É claro que esses discos não primam pela qualidade. Sua produção tem muito mais efeito promocional do que qualquer outra coisa. Caro amigo, cara amiga, esse é o final deste clipe. Até o próximo e um abraço.